Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou lendo 2 Samuel, capítulo 11. Eu convido a todos, a ler todo o capítulo. Eu vou pegar algumas partes, tá? Aqui no versículo 1 diz: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aqui fala que num tempo em que os reis eles tinham que ir para a frente da guerra, junto com o seu exército, Davi opta em ficar em Jerusalém. A partir daí a gente já entende que Davi ele não estava posicionado onde ele deveria estar. E na nossa vida muitas vezes a gente não está posicionado onde a gente deveria estar. A gente não tem posição dentro de um relacionamento, a gente não tem posição dentro do nosso trabalho, a gente não tem posição dentro da nossa relação de pai com filho, com mãe, de pai com o próprio filho. A gente não tem posicionamento. A gente às vezes não tem posicionamento cristão dentro do nosso ministério. Então a primeira coisa que destaca aqui é a falta de posicionamento de Davi. Porque se Davi está posicionado onde ele deveria estar, muitas coisas teriam sido evitadas. Um pouquinho abaixo, e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e esta era mulher muito formosa à vista. Ele está na posição errada e ele vai para o terraço e ele vê uma mulher. E ele questiona quem é essa mulher. E aí o empregado dele fala: é mulher de Urias. Ela é casada. E ainda assim, Davi não se importa com isso. Ele comete um abuso de poder e ele manda chamar Betseba. E ele a tem ali e ela acaba engravidando. A gente precisa ter atenção sobre o abuso de poder. Seja o abuso de poder de um pai e de uma mãe sobre um filho, porque a gente tem que disciplinar o nosso filho, mas não tem que ter abuso de poder. Seja um abuso de poder dentro do nosso ministério, seja um abuso de poder dentro de um casamento, onde você às vezes tem um relacionamento que se torna tóxico, porque uma das partes quer mandar, não quer conversar, não quer dialogar. Seja no seu trabalho, de repente você tem uma empresa e você não sabe comunicar com seus empregados de uma forma correta, com carinho, com amor, com dedicação, porque não é que a pessoa ela é sua empregada, que ela tem que ser maltratada, ela tem que ser escorraçada. Então esse abuso de poder, ele é muito sério, ele traz muita consequência desagradável, muita consequência ruim. Me mandou Davi indagar quem era ela, então ele manda o mensageiro trazê-la e ela veio e ele se deitou com ela, pois ela estava purificada. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi que estava grávida. O pecado dele faz com que a Betseba fique grávida, e grávida fora do casamento dela. O que Davi faz? Davi manda trazer o marido, para que o marido se deite com a esposa, para simular que aquela gravidez é dele. Mas o marido volta e não acha justo, enquanto os companheiros dele estão lá na guerra, ele se deitar com a mulher dele. Então o que ele faz? Ele se nega. Então, o que Davi tentou fazer? Encobrir um pecado com uma mentira. Gente, o salário do pecado é a morte. Então, a mentira que ele tentou criar ali, se voltou contra ele. E ele pega e manda Urias para frente de guerra para resolver o problema. Urias é morto. Quando a gente não assume o nosso pecado perante o Senhor, e muitas vezes perante as pessoas que são necessários um pedido de perdão, um pecado, ele busca um pecado maior. Então, se eu e você hoje, a gente está com algum pecado, se a gente cometeu algum pecado contra alguém, contra nós mesmos, contra Deus, que a gente se conserte hoje, que a gente peça perdão dos nossos pecados, que a gente se arrependa, que a gente procure um novo caminho. Porque se a gente ficar tentando esconder o pecado, a gente vai ter que pecar com outro pecado para encobrir, assim como Davi fez. Davi, ele sujou a mão dele de sangue. Ele acabou cometendo um assassinato, porque não foi porque ele não usou a mão dele para assassinar que ele não era responsável pelo assassinato de Urias. Ele é responsável porque ele coloca ele na frente da guerra, em lugares onde ele sabia que ele morreria.
Mas o Senhor, ele é misericordioso para comigo, para com você, e foi para com Davi. Por quê? Davi se arrepende. O filho dele nasce com Betseba. Ele fica doente. E Davi, ele se prostra ao Senhor, e ele ora, e ele chora, e ele clama, e ele fica ali sem se alimentar, ali só buscando ao Senhor. Mas o Senhor, ele é justiça, ele é misericórdia e ele perdoa Davi, mas ele é justiça. E aí a criança vem a falecer. O nosso Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Então, se hoje você está colhendo alguma coisa na tua vida que você olha e fala, poxa, mas eu mereço isso, faz um pouquinho de reflexão e pensa o que você fez no passado, porque a gente colhe talvez atitudes que a gente teve num passado próximo ou num passado distante. E a gente precisa saber que o Senhor, ele é misericordioso, ele acaba perdoando Davi. Davi tem uma oportunidade de renovar a vida dele, sim. Mas ainda assim, Davi renovando a vida dele com Deus, ele não deixou de experimentar a justiça do Senhor, que foi perder esse filho. Ele e Betseba tiveram outros filhos, sim. Mas esse filho do pecado, esse filho que causou tanta coisa ruim, o Senhor o recolheu. Então vamos hoje ter muita atenção, prestar atenção na gente tentar levar uma vida santa, a gente buscar de todo o nosso coração, se santificar, buscar da melhor forma possível, para que a gente não colha lá na frente frutos do pecado e das ações que nós mesmos fizemos contra nós, contra o próximo e principalmente contra o nosso Senhor. Eu desejo uma noite maravilhosa, cheia da presença do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Fiquem com Deus. Um forte abraço.